aplauso e palmas, né? Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos colocar em pé para junto nós louvar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque mais um dia o Senhor nos concede de estar na presença dEle para junto nós louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Com toda a sua alegria, nós vamos estar adorando ao Senhor Jesus nesta noite. As suas palmas, Senhor, as suas mãos. Glória a Deus.
Dizer para o Senhor, Senhor, entra e faça morada. Tira tudo que não te permite da minha vida. Mas se faça presente todos os dias. Entra, fique à vontade, a casa é sua, Senhor. Nós estamos aqui para receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Aleluia, Jesus. Você que conhece o Senhor, feche os teus olhos e adora o Senhor de todo o seu coração. Aleluia.
a Deus, é um dos frutos desse trabalho com as ovelhas. Coisa importante, né, irmãos? Com José, irmã Thaís, evangelizar, incentivar, entre outros. É que está a ovelha do Senhor Jesus, que está se desenvolvendo a cada dia na presença do Senhor. Então, irmãos, glória a Deus pelo nosso irmão Claudinei, fruto desse trabalho, fruto dessas ovelhas. Glória a Deus. Irmão Claudinei. Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. A leitura está em Malaquias, Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Então, aqueles que temem o Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e é um memorial escrito diante dele. Para os que temem o Senhor, e para os que lembram do seu nome, e eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, farei senão para mim um particular tesouro, ou porei como um homem para o seu próprio filho, que o serve. Então, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve Deus e o que não serve. Palavra da salvação. Glória ao vosso Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado agora, Senhor, por essa palavra que tu colocaste no meu coração, Senhor, e pensatíssimo, para que tu possa tocar agora no nosso pastor, Senhor, para que ele possa levar uma palavra para a igreja, e que todos saiam satisfeitos e adorando e glorificando o seu santo nome, Jesus, para a honra e glória do santo nome, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. A Ele toda a honra, glória e louvor, agora e para sempre. Amém. Salve o Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. O Juninho. Graças a Deus. Glória. Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queria que os irmãos colocassem de pé. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós estamos louvando aí um muito conhecido. Os jovens já louvou esse no primeiro culto de jovens. Não, lá no outro canto, lá no outro canto aí, esse fala muito do Espírito Santo, que ele faz pra gente fazer morada no Espírito Santo. É um pouco nervoso. E queria que os irmãos acompanhassem comigo.
Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou cantar o hino 2 da harpa. Glória a Deus. Os irmãos me ajudem, tá? Ele é bem conhecido, é bem gostoso. Vamos cantar para a glória do Senhor. Oh, que saudosa lembrança, venho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois
Eu te amo. Porque através do Senhor que eu conheço esse Jesus maravilhoso que é tudo para mim. Eu te amo, Pai. As palmas louvem o Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu não estou com ciúmes não, mas até exagerou um pouquinho aí, né? Pai do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, o presbítero Daniel não está presente conosco hoje. Família, porque eu pedi para ele cooperar ali na congregação, na nossa congregação da Brabância, com o evangelista Cledenilson, que está pastoreando ali aquele trabalho. Então, ele está lá cumprindo a missão, tá bom? E, irmãos, querendo Deus, dia 30, ele já passou por todo o processo, querendo Deus, dia 30 de abril, será a consumação, né, a consagração, a efetivação do ministério, né, pastoral do presbítero, hoje presbítero Daniel. E a intenção é nós colocarmos um ônibus, né, para a gente dar um passeio e antes de dar um passeio, prestigiar e honrar ali o presbítero Daniel nesse momento tão importante, a irmã Rosário, as filhas, né, a família toda. Eu acredito que os irmãos ficam felizes com isso, irmãos, amém? Amém. Então, nós estamos já cotando, correndo atrás, para nós termos o melhor preço, né? Melhor segurança em primeiro lugar, coisa de segurança, conforto, preço, para a gente participar ali daquele trabalho em nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Luzia, a amada do irmão Isaías está acompanhando aí. Pai do Senhor, irmã Luzia, Deus abençoe. A irmã Débora, o irmão Diniz está sempre acompanhando, Deus abençoe. Irmã Gisele Martins, Deus abençoe. A irmã Vilma Lima, lá de Mogi Guaçu, está sempre acompanhando, Deus abençoe. A irmã Aline, irmão Márcio, vocês não vieram hoje para o culto, mas estão acompanhando aí, né? Mas tá bom, se Deus quiser, quinta-feira vocês estão aqui, né? Em nome do Senhor. E também nosso irmão Josué está sempre acompanhando, foi lá no Acre e hoje está acompanhando aqui, né? Benção, né? Voltou até com a barba maior, foi tão grande a viagem lá que Deus abençoe, irmão José, está sempre acompanhando aí e participando do trabalho. Eu estava sentindo, o João está apagado hoje aí, né? Falei, cadê o João? Tá apagado aí, né? Mas tá bom, irmãos, Deus abençoe, em nome do Senhor. Ficamos felizes pela presença da irmã Dilma. Irmãos, olha, é um motivo de gente glorificar a Deus, irmãos, aleluia. Viu? Está aí, ó, se esforçando, não sabe da luta dela. É uma das irmãs aqui dessa igreja que ela divide na igreja todos os dias, como sempre teve na história dessa igreja. Hoje ela não pode mais, mas podendo, ela está aqui na casa do Senhor, né? Corta o nosso coração, irmãos. O presbítero Luiz está aí, passando por médicos. Nós estamos orando aqui pelo presbítero Luiz. Está aí com as pernas, os pés aí com um probleminha. Ele está cuidando, mas está perseverando em nome de Jesus. Glória a Deus, ele está aí, ó. São pessoas que vão poder dizer assim, ó, combati o bom combate, graças a Deus, estão indo até o final, né? Então nós lamentamos a ausência da irmã Terezinha, está tão possibilitada, estava aí sempre na casa do Senhor, os irmãos sabem a história dela. A irmã Alice, né? Temos honrado a nossa irmã, porque ela é desde antes do pastor João Pires, quanto que trabalhou, está impossibilitada. O Orlando Dias, né, o pai do irmão Orlando, também está lá, 87 anos, toma bastante remédio por dia, né, irmão Orlando? Mas ele tem um filho ali, cuidadoso, zeloso, cuida do pai, é uma bênção, né? Eu falei para o irmão Orlando, esse cuidado que ele tem com o pai dele é uma semente maravilhosa que ele está plantando na vida dele. Então nós louvamos a Deus pelo seu grande amor e pela sua grande bondade, toda a amada igreja, os queridos irmãos, graças a Deus pelas flores, né, pelas folhas, pelos brotos que Deus tem feito surgir com legitimidade na sua obra e na sua casa. Ontem nós tivemos um momento abençoado ali em Botucatu. O pastor André Souza trouxe uma palavra maravilhosa
Quem não assistiu, assista depois pela página da superintendência ali de Botucatu. E os irmãos vão ver que palavra maravilhosa a respeito do desprezo que o pastor André Souza trouxe ali. Graças a Deus pelos irmãos que foram, pelas irmãs que foram. Fiquei feliz ali por todos os irmãos, pelo Vinícius, pela irmã Mara, que estavam lá, né? São pessoas que estão desbrotando aí para a atuação na obra de Deus, dentre outros. Graças a Deus por isso. A nossa irmã Elisângela Del Rio está aqui conosco nessa noite. Deus abençoe. É a filha, né? O genro e a neta. É isso? Falei certo? Contrário. A filha, a nora e o filho e a netinha, que é a Sara. A Sara está lá na sala com a irmã Lília. Ela está fazendo... Lara, falei Sara, é Lara, quase, hein? A Lara. Então, ela está fazendo aniversário hoje com outras pessoas, e nós vamos orar pela Lara, tá bem? Graças a Deus a irmã estava aí hoje na escola dominical, esteve domingo passado também, e uma benção. Nossa escola hoje, irmão, foi restauradora, coisa linda, irmão, que coisa abençoada. A escola dominical aqui, que aprendemos, nos alimentamos, que coisa boa, apesar de termos o trabalho ontem, mas seria uma judiação nós não termos a escola hoje, mas graças a Deus que foi uma bênção. Irmãos, a gente vai durante a semana orando, agindo com responsabilidade, com compromisso, procurando ter uma vida no altar, porque se uma pessoa se dispõe a ser um pastor, a ocupar um púlpito, a partir daí ele está ocupando uma função, né? Ele não é mais dono da vida dele, um pastor, um dirigente, um líder. Ele tem uma responsabilidade, ele deve satisfações. Então ele não faz mais o que quer, né? Tem um compromisso. Então nós procuramos ter uma vida no altar, uma vida de Bíblia, de oração, uma vida de intimidade com Deus, de confissão, de abertura com Deus. E uma das coisas que me preocupa é com a mensagem. O louvor é muito bom, mas a mensagem, a palavra de Deus é coisa, né? Inclusive o pastor André Souza fechou lá ontem, dizendo: irmãos, se preocupe de ser um profeta de Deus. Irmãos, viram ali. Então é um e uma profeta de Deus, quer dizer, uma pessoa que fala a palavra de Deus. Então a gente vai, né? Vem aquela inspiração, a gente corre, anota, e eu e outras pessoas fazem assim, né? A gente vai anotando, e aí a gente vai montando um pensamento, uma mensagem que é para trazer à igreja do Senhor. Muitas pessoas exigem que a pessoa tem que vir no púlpito, abrir a Bíblia na hora e Deus falar na hora. É um equívoco nós pensarmos que as coisas são assim. Deus pode dar uma mensagem para o irmão agora no seu coração, para o irmão transmitir, vai conseguir transmitir essa mensagem daqui a um mês, talvez, para alguém que o irmão encontrar. Então Deus te dá agora, aí só encontra a pessoa daqui a um mês. Aí quando falar aquela palavra lá, não foi Deus que falou? Claro que foi. Não conseguiu falar na hora, mas está ali, e a hora que tem oportunidade, fala. Então o importante, irmãos, não é se Deus deu na hora, ou se Deus deu uma semana atrás, ou um ano atrás. O importante é que realmente seja a palavra de Deus, que realmente seja a voz de Deus. Então eu sinto segurança, eu sinto assim uma paz, né, de nós meditarmos nessa noite desta forma na palavra de Deus. Vamos, irmãos, por gentileza, ficarmos de pé e vamos ler a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 5 e versículos 1 até o versículo 4. Nós vamos ler vários trechos aqui da palavra, e o irmão, a irmã não pode se distrair, senão o irmão não vai conseguir entender a mensagem, vai ficar cansativo, e nós vamos se concentrar. Deus vai te abençoar. Irmão Agostinho, irmã Jacira, já tá? A viola está afiada de novo aí? Já dá para cantar ou não? Ou vai guardar um pouco mais? Pode ser? Então tá bom. Depois da mensagem os irmãos vão cantar um hino então, tá bom? Prepara aí, o casal aí abençoado, tá bom? Irmãos, Daniel capítulo 5,
versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Amém. Amém. Vamos orar a Deus agora e pedir que Ele nos dê a graça de transmitir e receber a sua palavra. Senhor Deus, obrigado pelo teu favor e pela tua bondade. Te louvo pela presença, Senhor, da irmã Dilma conosco. Te louvo, Senhor, pela presença de todo o teu povo que aqui está presente. Senhor, aqueles irmãos que estão impossibilitados, debilitados, socorre, Senhor, e ajuda por amor ao teu nome. Deus, abençoa agora a tua amada igreja, o teu povo. Abre, Senhor, a porta da palavra e fala, Deus, aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós. É o que nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe. Irmãos, esse fato ocorreu na época de Daniel. Ele não aconteceu em Jerusalém. Ele aconteceu a uma distância de aproximadamente 2.000 quilômetros de Jerusalém, que foi a Babilônia, onde estava o povo que foi levado para o cativeiro. Neste momento, irmãos, que aconteceu Daniel capítulo 5, já haviam se passado 70 anos que o povo estava no cativeiro, aproximadamente 70 anos. O Daniel já não era mais aquele mocinho que não comia a comida do rei, só comia legumes. Ele era agora um senhor de mais de 80 anos de idade. Era assim que era o Daniel. E agora já havia assumido, não era mais o rei Nabucodonosor que invadiu a Babilônia, não é mais o rei, e nem o filho dele, mas o neto dele, um neto chamado Belsazar, que estava ali na Babilônia. Embora a Bíblia fala pai aqui, mas é uma linguagem bíblica, o correto seria falar aqui, no português aqui, seria avô. Então, o Belsazar era neto de Nabucodonosor, que foi até Jerusalém para levar o povo para o cativeiro. E esse Belsazar, irmãos, que era o rei, era um rei esclarecido. Ele tinha vários conhecimentos, ele conhecia várias coisas. Eu quero, ao invés de citar, eu quero ler, como nós temos o nosso telão aqui, a gente batendo o olho e lendo e ouvindo, a palavra de Deus tem o efeito natural dela. Então, queridos, esse rei Belsazar, nós vimos aqui o que? Ele estava numa situação, quer dizer, ele tinha lá com certeza uma sala muito grande, onde ele conseguiu reunir 1000 pessoas, entre os homens, as empregadas, as servas, as mulheres, os grandes, e ele estava fazendo aqui uma festa com as suas comidas, com as suas bebidas, com as suas orgias, e eles estavam adorando aqui aos seus deuses. Então a Bíblia está mostrando aqui que esses deuses eram deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Eram deuses que
tinham essa característica aqui que a Bíblia está mostrando. Então era um rei que tinha esclarecimento, que sabia de várias coisas. E uma destas coisas que ele sabia, que nós vamos ler algumas nessa noite, está no próprio capítulo 5 de Daniel, no versículo de número 18, até o versículo de 23. Porque o Daniel foi falar com o rei Belsazar, com esse rei. O Daniel estava lá com mais de 80 anos, foi falar com ele e disse assim para o rei: ó rei, os irmãos vejam uma atitude respeitosa aqui. Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, ou teu avô, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração, o coração de Nabucodonosor, se exalçou ou se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho ou seu neto Belsazar, não humilhaste o teu coração, olha a expressão aí, irmãos, ainda que soubeste de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Está vendo, irmãos? Então, foi uma atitude bem hostil, foi uma atitude bem de coração endurecido, foi uma atitude bem obstinada desse rei. E o profeta Daniel chega para ele e fala: Belsazar, ó rei, né? Fala: ó rei, você sabe da história, você sabe o que aconteceu com o seu avô Nabucodonosor, você sabe que ele foi lá entre os jumentos, você sabe que ele foi comer erva, ninguém conseguiu segurar ele. É como uma pessoa que morre, irmãos, por mais que a gente ama, precisa enterrar, precisa sepultar, colocar numa urna, não tem jeito. O Nabucodonosor virou um animal, ele foi para o pasto, não teve como segurá-lo, até que ele alcançou de alguma forma entendimento. E o neto dele, que era o rei Belsazar, o profeta Daniel está dizendo aqui: olha, você sabe desta história, rei Belsazar, e mesmo assim você pegou os utensílios sagrados do santo e do santo dos santos para colocar nessa festa de prostituições, de orgias e bebidas, para dar louvores aos deuses que não são deuses. Você não glorificou ao Deus do céu, em cuja mão está a sua vida, não glorificou a Ele, não valorizou a Ele, e ainda enfrentou e desafiou a este Deus. Então, irmãos, a palavra que eu quero destacar é essa daqui. O profeta Daniel chega e diz: Belsazar, você sabia. Então, irmãos, ele tinha conhecimento
do que acontece com quem mexe com o Deus vivo. E mais, irmãos, antes disto, antes do profeta Daniel falar com ele, há mais de 160 anos atrás, presta atenção, há mais de 160 anos atrás, o profeta Isaías já profetizou tudo o que haveria de acontecer com a Babilônia. Irmãos, a salvação realmente é uma revelação de Deus, porque uma pessoa estudiosa, um intelectual, que sabe ler, que sabe entender textos, que ele lê o livro de Isaías, que ele lê o livro de Jeremias, uma pessoa que sabe interpretar texto, que sabe ler, ele vai entender que Deus profetizou o levantamento, o nascimento da nação da Babilônia e a queda da nação da Babilônia. Isaías profetizou isto 100 anos antes da Babilônia nascer. Preste atenção, 100 anos antes do reino da Babilônia nascer, porque antes da Babilônia era a Assíria. Então 100 anos antes da Babilônia nascer, o Isaías já profetizou, vai nascer um reino, e 70 anos depois, este reino cairá. Então 100 anos antes dela nascer, o Isaías já profetizou com detalhes como seria a queda da Babilônia. E a Babilônia, irmãos, era o lugar onde estava este rei Belsazar. Então, além do Daniel chegar para ele e dizer assim: olha, você sabe o que aconteceu com seu avô Nabucodonosor. Naquele tempo lá, irmãos, já tinha mais de 160 anos o livro de Isaías, e Daniel estava lá, e quase assim, olha, eu acredito que o Belsazar sabia das profecias que estavam em Isaías. Se ele não sabia, mas estava lá ao alcance dele para ele saber. E lá nas profecias de Isaías, que falava a respeito da queda da Babilônia, que iria acontecer naquela noite, estava escrito a respeito dele, do reinado dele. No capítulo 46 de Isaías, só que eu vou pedir para Thais não colocar, porque eu vou ler aqui em outra versão, que diz assim: Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, são os dois nomes, se curvam enquanto são postos no chão, são transportados em carros de boi, e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto os ídolos como os seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo, e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. O que está dizendo aqui então, irmãos? Que os deuses da Babilônia, hoje tem caminhões, na época eram carruagens, carroças. Os deuses da Babilônia de ouro, de prata, de cobre, seriam transportados em carroças, e seria tão pesado que os animais sofreriam, porque eles eram de ouro. Então o reino que conquistou a Babilônia pegaria os deuses da Babilônia, Bel e Nebo, e levaria como ouro e não como deuses. E Isaías capítulo 46, onde eu li versículo 1 e 2, faz essa profecia. Então, se o Belsazar, que estava aqui no trono, que pegou os utensílios da casa do Senhor para prestar culto aos deuses dele, tivesse lido isso daqui, ele ia pensar o que? Olha, esses deuses que eu estou cultuando, daqui a pouco eles vão ser colocados no bagageiro de uma carroça,
e ser levados como ouros, só como valor de ouro, para outro lugar. Eles não poderão fazer nada por nós. E isso daqui, irmãos, esta profecia de que aqueles deuses que o Belsassar estava adorando, que nós lemos aqui em Daniel 5, de 1 a 4, essa profecia mostra o que aconteceria com aqueles deuses. Mas, o capítulo 47 de Isaías, versículo 8 até o versículo 11, a palavra diz assim: agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, quer dizer, aos prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, isso daqui é a Babilônia: eu sou e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento. Olha o que diz aqui, irmãos: no mesmo dia. Quer dizer, ela pensou que não ia ficar viúva, que não ia perder os filhos, quer dizer, que os soldados não morreriam. Mas o Senhor está falando aqui, isso vai acontecer, e vai acontecer no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez, e toda a sua força com toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E tu disseste no teu coração: eu sou e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal, que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, cairá sobre ti, que não poderás se afastar, porque virá sobre ti de repente. Está vendo a palavra aí, irmãos? De repente. Tão tempestuosa desolação, que não poderás conhecer. Está vendo? Então, o Belsassar estava lá, dando aquela festa, que seria a última festa da vida dele. E o Daniel chegou para ele naquela festa e disse: rei Belsassar, você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor. Além disso, irmãos, estava escrito aqui em Isaías 46, onde nós lemos: esses deuses que vocês estão adorando aqui vão ser levados em carroças para outro país. E além do mais, naquela mesma festa, a Bíblia está dizendo aqui, olha, no mesmo dia, repentinamente, vai acontecer com vocês a viuvez, e vocês ficarão órfãos. 160 anos antes de acontecer isto, Isaías falou que num dia, no mesmo dia, aquilo aconteceria. E o rei Belsassar estava lá, festejando, bebendo, comendo, as orgias, todos os prazeres, e essas coisas todas dizendo respeito a ele, e estavam lá escritas. E mais, irmãos, e mais. O Isaías foi tão claro, que ele citou o nome da Babilônia, antes da Babilônia existir. E o Isaías foi tão claro, que ele citou o nome do rei, que entraria e destruiria a Babilônia, 160 anos. Esse homem não havia nem nascido ainda. Em Isaías capítulo 48, eu vou ler aqui em outra tradução, diz assim: ajuntai-vos todos vós e ouvi, quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Aí diz aqui, irmãos: o Senhor amou a Ciro. Então ele deu o nome do rei, e executará a sua vontade contra a Babilônia.
e o seu braço será contra os caldeus. Nessa tradução não aparece o nome do Ciro, mas aqui na revista atualizada aparece. Então o Senhor fala o quê? Quer dizer, imagine, irmãos, o Belsazar lendo lá Isaías 48:14 e pensando assim: olha, está escrito que terá um homem chamado Ciro que destruirá a Babilônia. Então estava lá para ele escrever. Já pensou, irmão, se está escrito assim, ó, Avaré será destruído por uma pessoa chamada algum nome aí, e a gente fala, não acredita. Era o que acontecia com eles. Estava dizendo assim, olha, virá sobre os caldeus, virá sobre a Babilônia um homem chamado Ciro, e o Belsazar sabia disso, estava lá ao alcance dele, mas como ele estava adorando outros deuses, enfrentando, afrontando ao Deus vivo e não glorificando a ele, e o profeta Daniel chegou e falou: você sabia? Então, irmãos, ele estava lá. Além de tudo isto, além de todo esse conhecimento que Daniel falou para ele, que ele podia ler no livro de Isaías, tinha um exército cercando a Babilônia. Era uma cidade murada e tinha um exército cercando a Babilônia. Então está lá, irmãos, a guerra na Ucrânia e na Rússia. Os presidentes se conversam, um sabe o nome do outro, ou manda mensagem. Então naquela época o rei era Belsazar, e o rei Belsazar era da Babilônia. Eles estavam trancados dentro dos seus muros, e do lado de fora tinha um exército, que era o exército de dois reinos, a Média e a Pérsia, e tinha um rei nesse exército. E qual era o nome do rei desse exército que estava cercando os muros da Babilônia? O nome desse rei era, respondam, irmãos, era Ciro. Quer dizer, o Belsazar tinha escrito aqui, olha, Isaías 48:14, vai levantar um rei chamado Ciro que vai destruir Babilônia. E de repente, irmãos, aparece um exército ao redor dele que tem um rei chamado Ciro, e estava lá cercando ele, conforme a profecia. Então ele estava lá fora. Mas o que fez Belsazar diante de todas essas evidências? Ele usou aqui a palavra eu sou, né? Está dizendo, a Babilônia se engrandeceu, eu sou. Diante de todas essas coisas, irmãos, o que é que ele fez? Ele deu uma festa para 1000 pessoas. Foi essa a reação dele. Não é estranho isso, irmãos? Mas por que ele deu uma festa para 1000 pessoas? Confiança. Porque, irmãos, esses muros de Jerusalém, que eram, se os irmãos procurarem, Jerusalém não, de Babilônia, se os irmãos procurarem na internet, os irmãos vão ver que eles tinham 30 metros de altura, 8 metros de largura, vão ver que eles tinham um alicerce de 12 metros de profundidade. Andavam carros, eles construíam casas em cima dos muros, nesse murinho de 10 que nós temos aqui. Então, o que acontece? Passava um rio no meio da cidade, o rio Eufrates passava ali no meio da cidade, e eles fizeram um canal de água ao redor de toda a cidade. Então tinha os muros, eles cavaram e fizeram um rio ao redor da cidade. Então quer dizer, qualquer soldado para chegar nos muros da Babilônia precisava primeiro passar pela água, porque a água cercava, o canal de água cercava toda, o rio passava no meio, a água ia para lá, ia para cá, então corria pelo meio, pelos dois lados, tinha água ao redor dos muros da Babilônia. E outra coisa, não era só um muro. Se os soldados inimigos conseguissem vencer a água, se os soldados inimigos conseguissem vencer o primeiro muro, que cercava a cidade, a água cercava, o muro cercava, dentro desse muro tinha outro muro. Então eram 2 muros e o anel de água ao redor. E outra coisa, irmãos podem procurar na internet, em qualquer lugar aí,
Eles tinham a despensa deles, o armário deles, o almoxerifado deles, tinha alimentação para 20 anos de cerco. Então 20 anos o Ciro podia ficar lá ao redor, tranquilo, que não aconteceria nada. Então, irmãos, diante de uma situação dessa, como que a palavra de Deus vai se cumprir? Porque o Isaías havia dito, numa noite, ou melhor, num dia, de repente, Babilônia vai cair. A água ao redor, o primeiro muro intransponível, o segundo muro intransponível. Irmãos, ele estava tão tranquilo, que ele foi fazer uma festa. Temer o quê? Vamos espantar a tristeza, vamos festejar. Ele não acreditou na profecia. Parece, irmãos, né? Aquele louvor lá, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parece que não vai acontecer. Mas, irmãos, a Bíblia diz que não haverá, está escrito lá em Lucas, impossíveis para as promessas do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando Deus fala alguma coisa, pode parecer que não tem jeito, não solução, que não tem solução, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é legítima, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Então o que ele fez? A hora que estava lá, vamos fazer uma festa, reuniu 1000 autoridades lá, o Ciro está lá fora, mas com toda essa segurança, 20 anos de alimentação, de provisão, vamos festejar. Eu me lembro do meu pai era pessoa bem para cima, assim, bem comunicativo, de vez em quando ele estava aborrecido, vamos marcar uma feijoada, vamos marcar alguma coisa, vamos marcar eu sabia quando ele estava meio assim, que ele já marcava para espantar aquela coisa lá. Então reuniu os filhos, os netos, vamos espantar. E foi o que o Belsazar fez aqui. Vamos fazer uma festa. Irmãos, no decorrer desta festa, a Bíblia fala que eles estavam lá usando os cálices sagrados que vieram de Jerusalém, do tabernáculo, que Salomão havia feito. Fala que enquanto eles estavam lá naquela festa, de repente na parede, sabe coisa de filme assim? Apareceu, a Bíblia fala, diz assim, olha, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem que começaram a escrever na parede. Então imagina eles meio bêbados, 1000 pessoas, o rei estava lá. A Bíblia não diz, mas o rei deve ter urinado na roupa naquele momento, que a Bíblia fala que ele batia os joelhos uns nos outros, porque ele ficou espantado de ver aquela mão escrevendo ali na parede. Então, irmãos, olha o contexto, olha a situação. O rei estava lá já meio bêbado, de repente ele vê, e aquilo mexeu demais. A Bíblia fala, se os irmãos lerem depois com cuidado o capítulo 5 de Daniel, vão ver que o rosto dele ficou transfigurado. Ele ficou transfigurado a hora que ele viu aquelas mãos, os joelhos, e ele ficou desesperado. Aí a rainha mãe falou assim, olha, vamos chamar o Daniel, porque o Daniel vai conseguir interpretar aquilo que está escrito na parede aqui, vai conseguir interpretar essa mensagem. Foi nessa hora que o Daniel falou, rei Belsazar, você sabe o que acontece com quem enfrenta a Deus, você sabe o que aconteceu com seu avô Nabucodonosor. Então ele ficou apavorado, desfigurou o semblante dele, a Bíblia fala, bateram os joelhos, a hora que ele viu só uma mão, uns dedos escrevendo ali na parede. E o que estava escrito ali na parede, irmãos? 3 mensagens. Está escrito assim, as palavras: Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Que essa palavra grega aí, hebraica aí, mas está escrito, essa é a tradução. Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Foi a primeira palavra. Segunda palavra: você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Terceira palavra: o seu reino será dividido e entregue aos medos
e aos persas, que eram os povos que estavam ali ao redor, cercando Babilônia, aparentemente intransponível. Aí, irmãos, eu repito, apareceu aquela mão na parede falando lá. Irmãos, quase que instantaneamente, na hora que o Daniel acabou de falar aquela mensagem, tal qual está escrito lá em Isaías 47:9, estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Foi escrito 160 anos antes. Essas coisas acontecerão em um momento, no mesmo dia. 47:11 diz assim: virá sobre ti de repente tempestuosa desolação. Sabe quando a pessoa é atropelada assim, que nem sabe de onde vem? Ele falou: vocês serão atropelados de uma forma que vocês nem sabem de onde virá o que atropelou vocês, porque eles estavam lá naquela festa com os 1000. Mas, irmãos, pode procurar também, porque isso é público, na internet também, se desejar. O rio que passava no meio, o rei Ciro, que estava cercando, fez uma manobra, abriu um canal paralelo, desviou as águas que passavam no meio, ficou aquele buraco da água. E eles fizeram lá algumas artimanhas com alguns traidores, algumas pessoas que fugiram e ensinaram o caminho. E aí, irmãos, em Daniel, capítulo 5, versículo 30 e 31. Aquela cidade que tinha água ao redor, que tinha o primeiro muro ao redor, que tinha o segundo muro ao redor, que eles estavam tão tranquilos, fazendo uma festa, porque achavam que seriam inatingíveis. Daniel capítulo 5, versículo 30 e 31 diz assim: naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar, rei dos caldeus. E aí continua: e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Não aparece o nome de Ciro aqui, mas ele estava lá, esse rei Dario, em nome de Ciro, era um agente de Ciro. Então, o que diz aqui a palavra, irmãos? Na mesma noite, eles desviaram as águas, que era algo impensado, ficou aquele buraco, entrou lá o exército inimigo, e eu digo aos irmãos, a palavra de Deus se cumpriu literalmente. Aleluia, louvado seja Deus. Numa noite, diz aqui a palavra do Senhor, naquela mesma noite foi morto Belsazar. Então, irmãos, ele tinha todo esse histórico para ele analisar. Estava tudo escrito, estava tudo falado. Ele sabia, ele viu o que aconteceu com o avô dele, quando o avô dele zombou de Deus. Estava escrito lá que os deuses dele seriam levados para o cativeiro, em mulas, em carroças. Estava escrito que um rei chamado Ciro viria e cercaria. Todas essas coisas estavam ali mostrando para ele o perigo que ele estava correndo. Mas ele não acreditou na palavra de Deus. Irmãos, sabe, então o desconhecimento da lei não deixa a pessoa inocente. Seu delegado, seu juiz, seu promotor, senhora, sabe, uma vítima. Eu não sabia que a lei dizia isso. Você não sabia, mas você vai preso do mesmo jeito, você vai pagar do mesmo jeito, porque o fato de você não saber a lei não anula a lei. Eu não sabia que podia fazer isso, mas você fez, agora você vai ser multado. Você não tinha conhecimento, mas você transgrediu a lei. Então, irmãos, olha, a palavra de Deus, tal qual ela falou com o Belsazar, e ele não deu atenção, mas ela se cumpriu. Ela tem coisas para falar com a minha vida também. Ela tem coisas para falar com a sua vida também. E ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida também. Então, irmãos, eu não devo conhecer a palavra de Deus para saber o que ela fala a meu respeito. Eu devo cometer o erro que Belsazar cometeu, de não conhecer a palavra de Deus e ela se cumprir de uma forma tão negativa na vida dele.
Por isso, irmãos, a necessidade de nós conhecermos, estudarmos. Irmãos, todos nós temos uma Bíblia na nossa casa. Irmãos, Deus nunca, sabe, a gente tem aí, hoje a regra é as igrejas não pregarem mais Bíblia, por incrível que pareça. Mas irmãos, Deus nunca ficou sem mensageiros. O pastor André falou ontem ali: não busque agrado, não busque reconhecimento, não busque ser valorizado, busque ser um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus nunca, irmãos, ficou sem seus mensageiros. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ver o que ela fala. Olha o prejuízo que esse rei teve de não conhecer, ou não viver, ou não aplicar. Ela se cumpriu, parecia inacreditável. 20 anos de provisão, ninguém entra em Babilônia. Mas entraram numa noite, irmãos. Numa noite eles entraram. É milagre, é coisas. Irmãos, isso acontece todos os dias. Deus é Deus, irmãos. Deus de milagre, Deus que abre portas, Deus que faz as coisas acontecerem. Mas é o cumprimento da palavra, muitas coisas. Mas esse versículo eu não quero que se cumpra na minha Bíblia, na minha vida. Coisas ruins. Não, eu vou lutar, é o cumprimento da palavra. Mas isso eu não quero que se cumpra. Eu quero que se cumpram coisas boas. Então, irmãos, não pode cometer o erro de Belsazar. Precisa conhecer, temer e viver a palavra de Deus. Aí, irmãos, sabe, aí a gente tem mais prazer de vir para a igreja, mais prazer de orar, mais prazer de estudar a Bíblia. Os cultos são mais soltinhos, mais leves. Nós somos menos carnais. Nós deixamos menos a obra da carne dominar a nossa vida, aconselhar a nossa vida. Nós deixamos mais o fruto do Espírito dirigir a nossa vida, quando a palavra é uma realidade em nós. Por que não viver a palavra de Deus, irmãos? Todos nós temos uma Bíblia, Deus nunca. E para encerrar, irmãos, sabe, o que acontece? Ele foi deixando, foi fazendo festa. Babilônia está lá, o Sírio está lá cercando com o exército dele. Estamos seguros aqui, vamos fazer uma festa, não vai acontecer nada com a gente não. Não acontece. Olha o que diz, irmãos, conhecido, eu sempre uso esse versículo aqui, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 e 12. Esse versículo, irmãos, eu mantenho ele vivo na minha mente e no meu coração. Esses versículos estão dizendo assim: olha, visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra. Pessoa xinga Deus, irmãos, ele morre na hora? Não morre. Pessoa faz a maldade, faz o mal, ele morre na hora? Não é na hora que acontece. Então aqui, olha, visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ele faz o mal, não acontece nada, ainda tem lucro, vai fazendo, está inteiramente disposto. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, parece que ele está melhor ainda, a Bíblia fala assim: eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. O mundo é dos espertos, irmãos, mas nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Aleluia. Vou perder ponto, vou deixar o outro levar vantagem. Irmãos, a Bíblia fala, é melhor sofrer o dano muitas vezes, sabe? Porque a Bíblia fala, eu vou entrar por esse caminho, porque a Bíblia fala, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então, como eu temo a Deus, minha questão não é com a igreja, minha questão não é com o pastor, minha questão não é com o marido, não é com a esposa, não é com o noivo, com a noiva, com a namorada, com o namorado. Minha questão não é com o pai, com a mãe, com o patrão. Eu vendo 8 horas por dia do meu trabalho e eu entrego 8 horas por dia, porque eu não estou temendo o patrão. O patrão pode não ver. Então a Bíblia fala, os que temem a
Deus. Eu vou viajar, tem uma gambiarra aí, olha, com aparência muito melhor do que o meu marido, muito melhor do que da minha esposa, muito melhor, ninguém vai saber, é anônimo. Mas o problema não é o marido e a esposa, o problema é temer a Deus. Aquele que teme a Deus, como não se executa logo o juízo, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não é na hora. Mas se nós conhecemos, irmãos, e nós acreditamos, nós não vamos cometer este erro deste homem que prolongou, e numa noite, irmãos, a palavra se cumpriu na vida dele. Eu quero temer a Deus, e eu não quero cometer o erro que o Belsazar cometeu. Eu prefiro ver o que a Bíblia fala a meu respeito, e temer e viver o que a Bíblia fala a meu respeito. Os irmãos estão comigo, irmãos? Não é o melhor caminho? Essa é a chave da vitória, irmãos. É a bênção na nossa vida. Tá bom? Então eu quero pedir que o irmão Agostinho e a irmã Jacira venham até aqui à frente, por favor. Eu quero pedir que afaste aqui, por favor, a câmera. Nós vamos ficar de pé. Quero pedir que o presbítero João Vitorino venha até aqui à frente. E nós vamos orar, irmãos. E vamos falar um pouco com Deus agora a respeito da palavra que Ele mandou para as nossas vidas e os nossos corações nessa noite. Vamos aplaudir ao nosso Deus, irmão, bem forte, em nome de Jesus. E vamos orar agora e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa, Senhor, me livra do mal. Vamos orar então, e logo em seguida o casal abençoado vai louvar ao Senhor Jesus, e nós vamos contribuir, irmãos, para o reino de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode orar, irmão João, em nome de Jesus. Salve, irmão. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus da vitória nossa, todos que irmãos, vamos orar então. Querido eterno Deus, Pai, Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado, Pai, elevamos o seu trono na graça, meu Deus, para agradecer ao Senhor Jesus por esses momentos, ó Deus, que passamos, ó Deus, por tua presença, ó Pai. Deus, louvor, ó Deus, pela palavra que foi dada, ó Deus, glória a Deus, Pai. Que essa palavra venha entrar em nossos corações, meu Pai. Que ela venha dar frutos, Pai, frutos bons, meu Deus, aleluia, para que nós possamos crescer, ó Deus, materialmente, ó Deus, caminhando no temor da obediência da tua palavra, Deus, para que possa levantar da tua igreja, Pai, aleluia, no meio do teu povo, Pai, profeta, Pai, para levar a tua mensagem, Pai, levar a tua palavra, Deus, aleluia, uma palavra de salvação, Deus, que nós pedimos nesta noite, Pai. Também pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que eu visita, Pai, no lar, Senhor, dos irmãos que estão enfermos, Deus, nos hospitais, nas casas de saúde, Pai, que sejam alcançados pela tua glória, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória ao Senhor, né? Por mais um dia maravilhoso, né? De estar aqui na casa do Senhor. Muito sabe, para mim é meio difícil. Somente tempo de chuva, que é muito barro. Saindo de lá debaixo de chuva, eu pensei que não ia chegar aqui, né? Graças a Deus, mas nós aqui estamos, né, irmão? E ainda com essa surpresa, né, de ter oportunidade, sem estar, mas é por a honra e glória do Senhor, olha Deus, né, irmãos? Salve a igreja, uma paz do Senhor. Amém. Nazareno, pecado na cruz.
Espera aí, senão o senhor pagou 2 ingressos, você vai cortar 2 vezes aí. Glória a Deus. Queridos irmãos, parabéns, irmã Rosilene, parabéns, irmã Cleide, parabéns, pastor Joel Cesário, parabéns, Lara, eu escrevi certo aqui, parabéns, Maria Deodato. Me ajudem, irmãos, quem mais nós vamos dar os parabéns? O Josué, graças a Deus, parabéns, Josué, Deus te abençoe ricamente. Mais alguém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Fizemos aqui alguns pedidos de oração e o irmão José está pedindo também para Luiz Henrique as nossas orações. Deus sabe que nós estamos orando, nos ajudando, uns aos outros. Pastor Euclides, nós estamos ajudando o pastor Euclides em oração. Ele precisa da nossa ajuda, irmãos. Quantas vidas o pastor Euclides já abençoou, quantas almas já batizou, esses 30 anos de trabalho, e ali eles completaram agora essa semana. E nós estamos, irmãos, orando com sinceridade para que Deus abençoe. E também, irmãos, o pastor Vicente, que é contemporâneo, de fartura, que esteve aqui, ele também está com problemas semelhantes, também não está conseguindo se alimentar. Nós estamos orando em nome de Jesus. Peço aos irmãos que ajude. Peço aos irmãos que ajudem o presbítero Luiz. Ele está aí, as pernas dele estão, ele está sentindo alguma coisa. Nós estamos ajudando o servo de Deus em nome de Jesus. Tá bem, meus irmãos? Então nós vamos agora louvar o Senhor um pouco mais e depois nós vamos retornar para os nossos lares para mais uma semana de vitória em nome de Jesus. Abençoados nessa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor. Davi não está hoje aí, irmã Rosângela? Davi não veio hoje? Ah, está lá nessa aula, né? Tá bom. O Senhor que está aqui, me desculpe, eu não estou lembrando o nome. O Senhor, Deus abençoe, tá bom? Seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus, tá bom? Sinta-se bem em nosso meio, em nome de Jesus, tá bom? É bem-vindo em nosso meio, irmãos? Amém? Amém. Deus abençoe. Regina, Hamilton, que Deus abençoe vocês. É Deus que sabe de todas as coisas, tá bom? Irmã Rosângela, o importante é estar na direção de Deus. Deus abençoe a irmã, toda a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Então, meus irmãos, nós vamos ficar de pé agora, tá bom? E nós vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, louvar o Senhor, depois nós vamos dar a bênção apostólica e encerrarmos o trabalho dessa noite, alimentados pelos belos louvores e alimentados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. E desfrutando aqui, vamos olhar, você devia ter ficado mais de lado aqui, que eu fiquei na frente da senhora. E desfrutando aqui desse casal abençoado em nome de Jesus, está cantando esses hinos tão gostosos que a igreja gosta de cantar. Vamos reparar, irmãos, que na festa aqui, eu procuro cantar hinos populares, porque a igreja canta. A gente vai por aí, a gente só vê um conjunto cantando, não adianta, é a igreja cantar, né? Importante que o personagem principal é Jesus e depois é a noiva, né? Depois é a igreja. Então nós vamos apresentar esses nomes aqui abençoados em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Apresento ao Senhor, meu Deus, irmão Joaquim, irmã Benedita, irmão Antônio, irmã Daniela, que não estão conosco nesta noite. Apresento ao Senhor, meu Deus, a nossa irmã, Senhor, nossa irmã Aline, a nossa irmã Cristiane, Senhor João Vitor. Meu Deus, tantos irmãos, Senhor, que estão ausentes, que estão impossibilitados. A Paula, Senhor, as lutas que ela vem enfrentando, as dificuldades. Meu Deus, o Senhor é o Deus da Paula, o Senhor que ajuda ela, que abençoa ela, querida do mal. O Senhor que abençoa as tuas ovelhas que aqui estão. Senhor, esses anciãos que nós temos citado, Senhor, essas enfermidades, meu Deus, o Senhor que nos ajuda, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá a tua vitória ao pastor Vicente, dá a tua vitória ao pastor Euclides, dá a tua vitória, Senhor, ao teu povo, esses homens que deram a vida, Senhor, pela causa do Evangelho. Ajuda-nos, meu Senhor, por amor ao teu nome. Confirma, Senhor, a programação do trabalho. Na quinta-feira, Senhor, será o culto dos jovens. Abençoa, meu Deus, esse trabalho, a irmã Adriana, a irmã Paula, a irmã
Thaís, Senhor, e toda essa equipe de trabalho que fará a obra acontecer no nome de Jesus. Leva-nos na tua paz, dá-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória. Guarda o emprego do teu povo, Senhor, abre a porta aos empregados e glorifica o teu nome. Ajuda, Senhor, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, podem louvar. Irmãos, apenas reforçando, olha, quinta-feira, reforçando não, lembrando, ou avisando, quinta-feira, irmãos, será o culto dos jovens, para que eles tenham mais tempo. Nós não vamos começar o culto 20 horas, vamos começar às 7h30, tá bom? Então, quinta-feira, o culto não vai ser 8 da noite, vai ser que horas? 7h30. Então, se esforce para vir um pouquinho antes, para a gente abençoar mais os nossos jovens, tá bem? Louvemos a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos juntos. Amém. A paz
uma semana abençoada, irmãos. Vocês são maravilhosos. Vamos com Deus.